invoca o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e a tiraram da cidade de Abinadab, que ficava sobre a residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão, segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Davi. Davi se irritou-se porque o Senhor irrompera a ira contra Uzá, por isso aquele lugar passou a ser chamado Perez-Uzá, castigo de Uzá até o dia de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Iavé e questionou: como poderá vir a arca de Iavé para ficar em minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso levou-a para a casa de Obed-de-Edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-de-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua casa. Diga amém. Sente-se, por favor. Uma leitura um tanto quanto, ou um pouco extensa, contudo, havia essa necessidade para entendermos mais um pouco desse contexto. Bom, louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcelo Pantoja, pedindo a Deus que Deus continue lhe dando saúde, ampliando a visão, lhe dando cada vez mais toda a instrumentalidade necessária para continuar desenvolvendo esse trabalho que ele tem desenvolvido à frente, a ADAC, a essa igreja linda, a este campo que tem crescido grandemente. Deus abençoe meu amigo pastor Antônio Neves, pastor Laci, esses amigos que Deus me deu, em nome de Jesus. Deus abençoe pastora Giovana, saúde em nome de Jesus. Deus abençoe meu amigo pastor Nani Azevedo. Nani Azevedo. Ele tem um costume de fazer a gente chorar, né, gente? Chora mesmo. Quando o Nani estava falando aqui sobre o momento em que ele foi acometido da Covid, no dia ele me mandou um áudio. Ah, como eu chorei naquele dia. Ele estava adentrando na UTI, respirando com muita dificuldade, e disse: amigo Sinésio, ore por mim, estou entrando na UTI. Irmãos, o meu coração se despedaçou. Eu comecei a mandar esse áudio para algumas pessoas pedindo oração. E quando ele saiu daquele hospital, todos nós celebramos com ele. Porque o ministério do Nani Azevedo não é um ministério qualquer. Além de sua vida, seu ministério é excelente. Nós fazemos parte de um grupo, brincamos. Mas eu sempre falo, o Nani é essa bênção de Deus. E quando nós conseguimos trazê-lo, o pastor Marcelo, ele decidiu, para pegar a agenda dele foi bem difícil. Mas ele tinha exatamente essa data. Porque amanhã ele já viaja de madrugada. Ele vai sair do hotel às 3:30 da manhã. Porque ele amanhã já ministra em Aracaju, numa cidade bem distante. Ou melhor, em Sergipe, numa cidade bem distante. Deus te abençoe, meu amigo. Bom estar contigo.
A presença de Deus foi ministrado aqui nesta noite. A presença de Deus. A presença de Deus, ela é necessária. Ela é fundamental para as nossas vidas. Nós que somos cristãos, nós que carregamos, sobre nós essa responsabilidade também de fazer valer este brilho intenso que advém desta fonte, que é a presença de Deus em nossas vidas. Temos também a responsabilidade de viver de forma digna da glória de Deus e também da conduta de alguém que foi transformado por Ele. Nós fomos transformados pelo Senhor. A nossa vida já não é mais a mesma, como disse o próprio apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos crentes, ali em Corinto, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu querido amigo pastor Edilson, sua esposa, que bom vê-lo aqui. Um amigo de longas datas, viu, pastor Marcelo? Já falei do senhor para o pastor Marcelo, um homem de Deus. Depois nós vamos conversar. Pois bem, a presença do Senhor em nossas vidas, ela é uma espécie de sine qua non. Isto é, sem ela, nós não temos aquilo que esperamos de Deus. Não. Do contrário, nós vamos viver uma vida de superficialidade. Nós vamos viver o chamado evangelho nominal para os nossos dias. Porque muitas pessoas hoje, elas dizem que são cristãs. Ora, muito mais necessário que dizermos que somos cristãos é vivermos este cristianismo prático. Pois tão necessário quanto o nosso discurso é a nossa vida que endossa o mesmo. Nós precisamos endossar esse discurso com a nossa vida. E a presença de Deus, ela é este fator preponderante para que possamos ter uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, em todas as esferas, em todas as áreas da vida. É a presença de Deus. Como disse Moisés: sem a tua presença eu não saio daqui, eu não arredo o pé. Eu não quero presença de anjo, eu não quero qualquer outra presença, mas eu quero a tua presença. Porque a presença do Senhor nos dá segurança. A presença do Senhor nos dá vida. A presença do Senhor nos dá substância. A presença do Senhor nutre a nossa vida em todos os aspectos, espiritual, emocional, física. Nós precisamos da presença do Senhor. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Era o objeto mais sagrado para Israel, contendo as tábuas da lei, o maná que o Senhor enviou para o povo quando da sua necessidade, ali morrendo faminto no deserto. Mas não apenas isso, a vara de Arão que floresceu para então denotar a ação de Deus em tempo e em fora de tempo. Isto é, a promessa de Deus, ela nos alcança de forma atemporal. O tempo não precisa estar bom. O tempo não estando bom ou estando bom, a promessa de Deus nos alcança. Não importa se choveu, não importa se está fazendo sol, não importa a geografia, que a propósito não é o adorador, não é a geografia quem faz o adorador, é o adorador quem faz a geografia. Ainda que o lugar seja ermo, ainda que o lugar seja estéril, mas quando você chegar, a presença de Deus está com você. Assim como fora nos dias de Isaac, que fora banido para um lugar, totalmente inóspito, sem vida, sedimentar, um lugar que não produzia. Mas quando ele chegou, não foi Isaac com as suas mãos fortes, com a sua inteligência, não, absolutamente. Isaac chegou com a promessa de Deus, e a promessa de Deus estava atrelada à obediência condicionada de Isaac. Então Isaac submete-se a obedecer ao Senhor. Então aonde ele pusera os pés, as mãos, aonde ele chegava, o Senhor lhe fazia prosperar. Aonde ele cavava, os poços jorravam, fluíam água. Não porque ele fosse bom, mas porque ele foi obediente à promessa do Senhor, e ela se cumpriu. Precisamos, portanto,
preservar a promessa do Senhor em nossas vidas. Desde o projeto dado por Deus a Moisés, até o seu uso no tabernáculo, diante das batalhas, diante dos momentos mais difíceis, a presença de Deus, ela era, portanto, transportada a partir daquela arca que simbolizava a mesma. No entanto, a história de Davi, como lemos ainda há pouco, nos mostra, revela que a presença de Deus também exige obediência, como também um fator preponderante. Ora, não se conduza à presença do Senhor de toda forma. É fato que Davi estava entusiasmado para trazer a arca de volta. Quase 20 anos se passaram longe do seu lugar. Quase 20 anos. Davi conhecia muito bem. A propósito, Davi é símbolo de adoração na Bíblia. A maior parte dos salmos escritas por Davi, ela é um instrumento, didático, um instrumento pedagógico, que nos ensina a buscar ao Senhor, que nos ensina a buscar a sua face, a adorar ao Senhor. Não obstante a toda a Bíblia, mas Davi, ele é esse instrumento de Deus, esse instrumento pedagógico para nós. E portanto Davi sabia muito bem que a presença do Senhor importava por demais. E Davi está naquele momento, de glória, e ele percebe que ele está no trono, mas a arca de Deus está fora do seu lugar. Ele sabia que não importava a sua presença no trono, quando a arca não estava no seu devido lugar. E ele decide buscar a arca, porque não importa se eu tenho um trono, se eu não tenho uma arca. Eu vou repetir, não importa se eu tenho o trono, mas estando sem a arca, isto é, não importa se eu consigo galgar, consigo alcançar, consigo ser bem sucedido em qualquer outra área por sua expertise, pelo seu conhecimento, sem a presença de Deus. O que importa sermos tão bem sucedidos neste ano de 2025 sem a presença do Senhor. O que importa você ser bem sucedido no seu trabalho sem a presença do Senhor. O que importa você ser bem sucedido nos seus projetos sem a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é necessária em nossas vidas. Aleluia. E Davi decide então trazer consigo aquela arca, e ele reúne, como lemos no versículo 1, ele reúne os seus oficiais em um número de quase 30.000, para trazer a arca de volta. Contudo, ele vai se utilizar de um exemplo extremamente desastroso. Ele vai pegar um carro de boi, escute, ele vai pegar um carro de bois, vai colocar a arca. O carro de bois estava bonito, bem lavrado, bem lixadozinho, bem pintadozinho. Puseram a arca do Senhor, ele vai trazer de volta a arca do Senhor. Colocaram 2 bois fortes, quem sabe, para trazer a arca. Era um momento, marcante. A presença do Senhor, a arca do Senhor vai voltar para o seu devido lugar. Mas quando chega na eira de Nacon, naquele lugar acidentado, a eira de Nacon era um lugar geograficamente acidentado. Os bois estavam conduzindo, escute, os bois estavam conduzindo a arca. Seres irracionais. Davi conhecia Davi conhecia todo o M1A1, todo o princípio básico de conduzir a arca, todo o protocolo, obrigado. Ele conhecia, havia um protocolo estabelecido. Havia, princípios estabelecidos para se conduzir a arca. Mas ele está entusiasmado. É o entusiasmo desobediente. O que importa? Você está entusiasmado, se não está prestando atenção. Permita-me, eu vou fazer um parêntese já para fazer uma aplicação. Quantas e quantas pessoas em nossos dias, especialmente em nossos dias, estão tão entusiasmados com tantas coisas, não fazem o devido, peso, não estabelecem o devido critério para terem a noção, o discernimento se de fato é ou não o Senhor que está falando, o Senhor que está agindo. Não se deixe levar pela emoção apenas. É claro, precisamos sim precisamos ser emotivos, precisamos utilizar o nosso sentimento, mas não divorciado da nossa razão.
Nós precisamos abraçar, cultivar, recepcionar a presença do Senhor com entusiasmo, mas também com razão, com sabedoria. Quando o apóstolo Paulo nos recomenda, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele nos adverte a apresentar ao Senhor o nosso corpo, sabe, como sacrifício, não mais morto, agora vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento, culto racional. Nós estamos numa campanha, nos projetando para o ano de 2025. Portanto, nos resta neste momento essa advertência. O que fizemos em 2024, relacionado à presença do Senhor, a nossa intimidade com Deus, o quanto crescemos intimamente com o Senhor aqui na terra. O quanto fizemos para buscar a sua presença, o quanto fizemos para manter a intimidade com o Espírito Santo, o quanto fizemos para nos tornar, sabe, instrumentos de propagação e multiplicação deste Espírito Santo para outras pessoas que estão onde nós estávamos na condição de mortos, que precisam ter esta vida, que precisam se aproximar dessa presença, do meio legal, e o meio legal é o caminho, e o caminho é Cristo. E como eles conhecerem a Cristo, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem envie? Resta-nos fazer essa reflexão. Precisamos buscar a presença do Senhor. Abra mão desse entusiasmo desobediente. Está entusiasmado? Sim. Peça discernimento ao Senhor para permanecer nessa alegria, para permanecer nesse coração borbulhando, para permanecer nessa mente alegre, entusiasmada, cheia de Deus, cheia da sua presença. De modo que você não vai sair daqui triste, você não vai sair daqui desapontado quando se deparar com a primeira prova ou com a mesma prova que ficou lá fora, quando aqui você entrou, quando a sua mente voltar à realidade, o realismo da nossa existência de sofrimento aqui nessa terra. Como disse João, ele deixou catalogado, capítulo 16, versículo 33, o evangelista João, citando as palavras de Cristo Jesus: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Eu vou repetir. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos ânimo, em Cristo nós prosperamos, em Cristo somos bem-sucedidos nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Aleluia. Davi, ele sabia que a presença de Deus era necessária para a sua vida. Contudo, ele, entusiasmado, deixa com que a presença do Senhor seja carregada de forma inadequada. Ele coloca a arca em carros de bois, e quem fizera isso fora os filisteus. E milhares de pessoas morreram com aquela atitude inadequada. Assim como Uzá morreu. Quando chegou na ira de Nacon, a arca pende. Quando a arca pende, Uzá coloca suas mãos. Escute aqui. Sabendo que aquele móvel, um móvel, sabe, extremamente valioso. Ali estava a presença do Senhor. Uzá sabia daquilo também. Mas o coração de alguém que quer apenas fazer aquilo que na sua ótica está certo, ele vai pôr a mão. Mas na verdade não era para pôr as mãos. Nem todo mundo poderia tocar naquela arca, senão as pessoas que devidamente foram preparadas para aquilo, como os sacerdotes e levitas. Mas ela estava sendo carregada em carros de boi. Naquele mesmo momento, exatamente, imediatamente, abre-se uma rotura. Deus, Ele abre o Uzá no meio, diante de todo mundo. Aquilo que era para ser festa, trazendo a presença do Senhor, tornou-se um funeral. Todo mundo está olhando para Davi com um olhar, sabe, de assombro. Todos ali estão impressionados com aquilo. A alegria foi embora. Deu vazão para o sentimento de morte. Todos estão ali, sabe, impressionados com aquela cena. Choro, desapontamento.
incredulidade, porque a grande maioria estava incrédulo do que estava acontecendo. Uma festa linda. Pensa comigo, mais de 30 mil pessoas em volta daquele móvel. A presença do Senhor ali representada. Mas agora, a morte, o ambiente, sabe, funesto, de luto, tomou conta daquele ambiente mortal. Davi é desapontado. E ele diz: como porventura eu vou trazer a arca de volta? Pegaram a arca, aquela mesma arca que estava servindo de medo, de incredulidade, de desespero. A mesma arca foi levada para a casa de um homem por nome de Obed, lá da terra de Edom. Este mesmo homem, de uma tribo de Levi, melhor, de uma tribo levítica, ele levou a arca para a sua casa e durante 3 meses, ele especificamente nós lemos, e a sua casa foi extremamente abençoada. Ele e a sua casa foi extremamente abençoada. Por quê, pastor? Porque eles decidiram fazer a coisa certa, conduzir a arca como deveria ser conduzida. A parêntese aberto para fazer este comentário. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a presença do Senhor, ela é fundamental, mas também devemos conduzi-la da forma correta. Devemos conduzir a presença do Senhor de forma correta, de modo que o nome do Senhor seja glorificado e que nossas vidas sejam bem direcionadas e que sejamos prósperos em todos os aspectos, sobretudo na intimidade com Deus. Repito, não importa onde você tem sido bem-sucedido, não importa onde você tem sido, sabe, aplaudido, onde as luzes estão em volta para você, desde que a presença do Senhor seja glorificada, desde que o nome do Senhor, atrelado a tudo isso que está acontecendo, seja honrado. Aleluia! Não importa a coroa, não importa o trono, não importa os aplausos, não importa o respeito, não importa a vergadura, se não tem a presença. É a presença que nos eleva, é a presença que nos fortalece, é a presença que nos alimenta, é a presença que nos preserva, é a presença que nos livra, é a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que Davi foi negligente, imprudente em permitir que a arca do Senhor fosse carregada em carros e bois, Obed de Edom, ele carrega, obviamente, a arca, ele conduz a arca da forma correta que deve ser conduzida. E durante 3 meses a sua casa foi extremamente abençoada. Portanto, que possamos aprender com Davi também, além de usar, mas que possamos aprender com Davi, de nos portar da maneira correta, de não fazer o que ele fez, de não ser negligente com a presença. Somos seduzidos hoje mais do que nunca. Somos seduzidos a ir após esse pragmatismo dos dias atuais, fazendo o que dá certo. Não. Os fins justificam os meios. Não, negativo. Nós temos uma forma de nos portar. Aqui está a nossa regra de fé e prática. É por ela que nós seremos bem-sucedidos. Ninguém é bem-sucedido contra a verdade. Todos que são bem-sucedidos contra a verdade, obviamente, vivem de forma escusa, de forma escondida. Nós não, vivemos na luz. Oh glória! Éramos trevas, vivíamos nas trevas, mas agora não. A luz do Senhor raiou em nós e através de nós. Vivemos como durante o dia, ao meio-dia, porque nós não somos terra da terra, nem mundo do mundo. Nós somos sal da terra e a luz do mundo. Aonde nós chegarmos, o brilho da presença do Senhor tem que irradiar. Aleluia! Que este 2025 seja um 2025 marcado pela presença do Senhor. Que haja prosperidade da sua presença na minha casa. Que haja prosperidade da sua presença no meu trabalho, na minha escola. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! A orca agora vai voltar. Davi está preocupado porque ele ouviu que a casa de Obed foi abençoada. E ele decide então, depois de toda a tristeza,
Depois de todo o descontentamento, depois de todo aquele funeral, Davi decide buscar a arca de volta. Mas ele decide consultar ao Senhor e fazer aquilo que estava prescrito, aquilo que estava protocolado. Aleluia. E naquele momento, Davi reúne os sacerdotes, os levitas, e vão buscar a arca de volta. Sabe o que é que vai acontecer? Aleluia. Charles Swindoll disse que naquele instante, tanto Davi como todos os seus amigos estavam preocupados, olhando para a arca, e os sacerdotes pegando a arca. Ele esperava que mais uma vez, escute isso aqui, ele esperava que mais uma vez alguém morresse. Por isso que ele estava na expectativa. Mas ninguém morreu. Por que ninguém morreu, pastor? Porque a coisa está sendo feita de forma correta. Quantas e quantas pessoas, escute isso aqui, quantas e quantas pessoas têm morrido ao lado de pessoas imprudentes, de pessoas negligentes na casa do Senhor, que dizem ter a presença do Senhor. E quantas pessoas ao nosso lado, digamos assim, para eu não me eximir, quantas e quantas pessoas estão morrendo do nosso lado, quando era para receber vida, por nossa imprudência, por nossa negligência, elas acabam nos imitando. Por quê, pastor? Nós somos formadores de opinião, de opiniões. O que nós estamos falando para este mundo, tanto com as nossas palavras, bem como com a nossa conduta? O que estamos fazendo que eles estão nos observando? O que é que o mundo está falando ao nosso respeito? O que é que as tsunamitas, aspas, da vida estão falando da nossa conduta? Se somos santos homens de Deus ou não? Como estamos nos apresentando? Estamos projetando 2025. Quem sabe não era essa palavra que você esperava ouvir. Mas hoje a palavra de Deus para nós nesta noite é: projete 2025 com a presença de Deus. Eu vou repetir: projete 2025 com a presença de Deus. Varais nas argolas, varais nos ombros dos levitas. E a Bíblia diz que eles puseram a arca em seus ombros, e a cada 3 passos sacrificavam um animal e louvavam ao Senhor. A coisa mudou. A coisa mudou. Como é que é, pastor Sinésio? A cada 3 passos. Escute, o carro de boi, olhe para cá, estou concluindo essa reflexão. O carro de boi, ele estava abaixo da cintura. A cintura para cima é o lugar da força, que se concentra no ombro. No mundo antigo, a força do homem era concentrada no ombro, a partir da sua cintura. Daqui para baixo é a fraqueza do homem. Aonde Jacó foi tocado? Na juntura. Pum! E ele cai. Quando ele cai, ele se segura em quem? No anjo. Ele estava segurando o anjo, agora ele está se segurando no anjo. Escute isso aqui, como é interessante. Antes de ser tocado, ele segurava o anjo. Mas quando foi tocado, ele se segura no anjo. Por quê, pastor? Porque a força que ele pensava que tinha, ela se submeteu à força e o poder de Deus. Quando colocam a arca, que é o símbolo da presença, num carro de boi, estão colocando a arca abaixo da força do homem, a cintura. Quando colocam a arca no ombro, é o peso da glória de Deus que é carregada sobre a força do homem. Nós não temos força alguma, ou glória. E detalhe, quando a arca é posta no ombro, a arca, ela está acima da cabeça do homem, acima da cabeça do levita. Ninguém conduz a arca de todo jeito. Ela tem que estar acima da nossa força, acima da nossa cabeça, acima do nosso poder, acima do nosso controle. Oh glória! A presença do Senhor, ela tem que estar acima de tudo e de todos. A presença de Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a presença de Deus é maior, a presença de Deus é necessária, a presença de Deus simboliza, a presença de Deus simboliza o poder, simboliza a sua força, simboliza a sua graça, sua misericórdia, oh glória, sua provisão, sua providência. Ela está voltando. Aquilo que era para ser choro está se aproximando de Jerusalém, está se aproximando do seu lugar. Aleluia! E agora aquilo que era para ser tristeza tornou-se alegria, de tal forma que Davi ele começa a saltar. Nós vamos adentrar 2025 saltitando
exaltando, glorificando, exaltando, celebrando a presença do Senhor. Por quê, pastor Sinésio? Nós vamos entrar 2025 com a presença do Senhor. Vamos buscar como nunca buscamos, vamos orar como nunca oramos, vamos ler a Bíblia como nunca lemos, vamos jejuar como nunca jejuamos, vamos consagrar como nunca consagramos, vamos ser fiel e efetivo na igreja como nunca fomos, vamos ser frequente aos trabalhos que competem a nós, principalmente a líderes e obreiros, como nunca fomos. Vamos entrar 2025 na presença de Deus. Aleluia! Que venham as perseguições, que venham os dardos inflamados, eu não estarei só. É fato que eu sou pequeno, é fato que eu não sou nada, mas nele eu posso todas as coisas. Fique de pé comigo, por favor. Oh, glória à tua presença. Aleluia. Oh, glória. A arca está voltando, está se aproximando. Davi começa a saltar, e nesses saltos, pastor Marcelo Pantoja, ele começa a mostrar suas vergonhas. Mas não era a sua intenção. Não era a sua intenção mostrar suas vergonhas. Sua intenção era, sabe, externar. Isso, a presença do Senhor, dá o melhor. Sim. Sabe o que é que vai acontecer? Mical, lá do alto do palácio, olha para ele e diz: como pode o rei, mostrando suas vergonhas? Ele olha para ela e diz: pois é, você não sabe o que eu estou passando. Seu pai foi rejeitado por Deus. Aleluia. Quem foi rejeitado? Aquele que rejeitou a glória, aquele que rejeitou a presença. Oh, glória! Aquele que rejeitou aquilo que Deus havia lhe dado. Mas eu não. Eu amo a presença do Senhor, e ela está voltando para a sua casa, para o seu lugar. Você não sabe o que é isso. Oh, glória! Você vai ganhar esterilidade, mas eu não. Eu vou ser bem sucedido na minha vida como rei, pois a presença do Senhor está comigo. Não adianta liderar, não adianta reger, não adianta estar à frente de nada sem a presença. Sem a presença eu sou mais um, sem a presença eu sou um artista, sem a presença eu sou uma estrela sem brilho. Mas com a presença não. Ele que é o sol da justiça, ele arde em nós para a glória dele e a partir de nós. Aleluia! A tua presença, aleluia, que a presença do Senhor possa estar na sua vida, na sua casa. Tu és minha vida, Jesus. Em nome de Jesus, és meu abrigo. que na sua casa o altar e a tua que estava vontade ruído seja restaurado. doce Espírito, Que esta arca meu que alimento, simboliza a presença volte para o seu devido lugar. sem ti Que esta angústia não há saia. valor em mim. Sou Que como esta guerra, vaso de barro, que esta tensão, pronto a ser quebrado. que esta discórdia. Ser o que queres. O inimigo pensou que ia destruir a sua casa, o seu lar, A tua presença, a sua família. Mas a presença do Senhor, é tudo que eu preciso. ela está voltando para o seu lugar. Em volta da tua mesa, presença, você e sua família fará coro à voz de é Josué. o meu maior Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que A mais presença do Senhor neste ano de 2025 será notória na sua casa. atrai o A sua casa será um pronto socorro de Deus para muitos que lá Atrai o meu entrarão. coração. Na sua casa a presença do Senhor será permanente. Eu posso te Em nome de tocar. Jesus, a arca vai voltar, a presença vai voltar, o amor vai voltar, o respeito vai voltar, o crescimento vai voltar, a prosperidade vai voltar. Haverá abundância na sua casa, haverá crescimento na sua casa, haverá expansão na sua casa, para a sua família, nos seus negócios. A Em tua nome de Jesus, presença vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento. tudo que eu 2025 será ano de intimidade com Deus. a tua presença
é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração,